Bom, vamos lá. Nosso papo hoje, então, eu vou tentar deixar minha tela dividida desse jeito aqui. Se ficar ruim, vocês me falam. Deixa eu chegar mais um pouquinho mais. Pronto. Vamos ver se funciona. Bom, então, na aula passada, só para a gente recapitular rapidamente, falamos um pouco sobre a parte mais focado na parte de security, né? De acessos, de perfis, essas coisas. Então, a gente passou um pouco sobre função simples e função explicou o que é o papel do Base, né? O que o Base Security faz, que é o cara que é o papel responsável por fazer essa gestão de acessos e tal, essa parte de segurança. Falamos sobre funções simples e funções compostas, né? As diferenças que uma função composta geralmente é composta por muitas funções simples, né? E nessas funções simples é onde a gente tem as transações e os objetos de autorização, né? Explicamos sobre transações e objetos de autorização, sobre como que são essas liberações, como que é o comportamento da SAP combinando essas duas coisas para que os usuários tenham acesso àquilo que precisam. A SU01D, que é a transação lá de exibição de quais são as funções que você tem no seu usuário, ou em outros usuários, né? Muitas pessoas têm esse acesso aqui, mas não quer dizer que sejam todas, né? Em produção e tal. A Swing, que é a principal transação de gestão de acesso, que é onde você faz toda a parte de gestão de acesso, de consulta, ou até de liberação, algumas coisas, mas de liberação é mais a PFCG. Deixa eu até colocar aqui. Que a PFCG, na verdade, eu não citei na aula passada, mas é, já vou comentar agora. A Swing, então, é mais lugar onde você faz exibições, relatórios e tal. E a PF, dá até para navegar para a PFCG, mas aí geralmente a gente não tem acesso, então a PFCG sim é o lugar onde você faz as atribuições dessas transações e objetos aos perfis ali, né? Que é o que vai, as funções no caso, que é o que vai te dar acesso. Às vezes a gente chama de perfil também, porque tem as duas coisas no SAP, mas pra gente que não é Base Security, é tudo a mesma coisa, no fim das contas. E a PFCG então é a transação onde o Base Security faz as liberações de acesso todas lá. Então, às vezes, isso é importante porque num ambiente de homologação, num ambiente dev, às vezes nós, enquanto funcionários, temos esses acessos. Então, às vezes, a gente pode liberar algum acesso ali, depende de cada empresa, né? Mas algumas empresas liberam esses acessos para que os funcionários possam ter mais agilidade ali, né? Então, por exemplo, eu estou conduzindo um teste com alguém no ambiente de homologação, eu, enquanto funcional, estou conduzindo um teste com alguém de alguma área de negócio no ambiente de homologação e preciso de uma liberação XYZ ali na hora. Eu mesmo consigo ir lá na PFCG e fazer essa atribuição, ou ir lá na SU01, que é a irmã dessa SU01D aqui, né? A SU01 é onde você modifica os perfis, e atribuir um perfil já existente, uma função já existente para algum usuário, para que aquele usuário ele possa seguir com os testes e tal. Então ali a gente costuma ter alguma liberdade. Deixa eu colocar esse 01 aqui também, nos ambientes de teste. E a SU53 é a transação daquele print lá onde aparecem os erros de acesso as restrições de acesso ali, né? Quando você tem alguma transação, algum objeto que você não tem acesso ali em produção, o processo que sempre o pessoal da TI pede é mandar o print da SU53, né? Então, o que que isso quer dizer? Toda vez que você não tiver algum acesso, você for criar um chamado ali para TI e tal, pedir esse acesso, você vai entrar, forçar o erro, logo depois entrar na SU53 e mandar esse print pro pessoal da TI, anexar lá no chamado e tal. E o pessoal vai dar andamento com a liberação lá, né? Vai provavelmente passar por aprovações, enfim, vai seguir todo o processo de TI lá que foi estabelecido pela empresa dentro do ITSM, né? A ITSM é o sistema de gestão lá de chamados, né? No nosso caso, a gente usa o ServiceNow, que é o maior, é o mais conceituado, assim, mas tem N outros, né? Existem muitos outros. Eu já trabalhei com alguns outros, mas sem dúvida o ServiceNow é o melhor deles. Só para aproveitar e já comentar disso aqui também. Qual que vocês usam, o Google? Que ferramenta que vocês usam lá para abertura de chamada? Você sabe? É o ServiceNow, É o ServiceNow também, né? né? ServiceNow é líder de mercado, assim, então é esperado que empresas do tamanho da Arcelor utilizem mesmo, porque E é ele é muito bom muito mesmo, viu? bom, Ferramenta excelente. funciona bem demais. E lá na sua empresa, Beto, você sabe? Na Brametal atualmente está utilizando o GLPI, que ele é gratuito, não sei se vocês conhecem. Esse eu não conheço. Cara, ele é muito bom. Só que para você fazer ele funcionar num nível tipo de um ServiceNow, por exemplo, de um Dynamics, você tem que ter uma consultoria, porque tipo, ele é todo grátis, tudo. Plugin, você consegue desenvolver um monte de coisa para ele. Porém, né, você tem que ter os especialistas, ela não tem, tá dentro do básico. Você consegue plugar plugin para poder fazer auditoria de hardware, de software, você consegue controlar tudo, igual qualquer outro sistema. E ele é Legal. gratuito.
Você pode Boa. implementar em Windows ou Linux. E na CPFL estava utilizando, por último, o CRM Dynamics lá. Só que Dynamics, antigamente... abertura de chamado? É mesmo? É muito doido. Só que antigamente era o ServiceNow, até hoje eu não entendi por que eles tiraram. Enfim, política. Deve ser custo, porque o serviço não é caro demais. Ou política, porque tem muita política na CPFL. Tipo, o cara que faz obra e movimenta as coisas só para poder falar que fez, entendeu? Entendo. É uma Entendi. empresa totalmente política. Saquei. O Dynamics eu já usei ele, mas para fazer trampo CRM mesmo. Usei pouco, bem raso, mas como CRM mesmo, como Lá GSM. até que funcionava bem lá, né, na CPFL. O ruim era a interface do usuário, que era ruim, porque tinha uma outra camada ali para abrir chamado, mas era muito ruim, muito Saquei. confuso. Pra gente que fazia o uso ali para poder alimentar os chamados e fazer as coisas, era de boa, funcionava bem. Entendi. Beleza. Então tá. Então é isso. Então, assim, só pra você... a S53 é importante, assim, enquanto usuário final, né, é muito importante que todo mundo conheça isso aqui, tá? Qualquer pessoa que utiliza SAP é importante que saiba para que serve a S53 e como usá-la. Apesar de parecer super, hiper, mega, ultra simples, às vezes as pessoas ainda se confundem, né? Gera S53 não logo depois do erro, e aí aparece vários outros objetos lá e tal. Enfim. Eu ia falar essas duas coisas. A questão do momento, eu acho, mano, de gerar esse biscoito, falando de usuário final, né? Uhum. Eu acho que muita gente não entende ou não tem ideia do momento, às vezes, de gerar. Gera, às vezes, na tela errada, no momento errado. E também não tem ideia do que tá lá dentro. Porque, às É. vezes tem aquela questão de você, né, abrir árvore ou não, dependendo do que for o caso e tal. Aham. Então, acho que isso aí tudo é muito, eu acho que é muito nebuloso para a maioria dos usuários finais. Não, assim, generalizando, claro, né? Aham. Mas tem muito usuário final que não tem essa noção. É. Mas ela é bastante simples assim, então é Sim. importante que vocês entendam só o funcionamento dela. Então essas são as principais transações no que tange a perfis de acesso, né? Então, só para recapitular mesmo. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, hoje é o seguinte. Eu propus aqui a gente falar um pouquinho sobre standard e as nossas boas e velhas Zs, né? As customizações aí. Tem um texto que eu tinha escrito aqui na época que eu vou ler ele rapidamente para vocês para a gente falar de alguns highlights. Falar do que são enhancements e exits, são termos que provavelmente vocês já ouviram falar em alguns momentos. Eu com certeza já falei aqui em alguns momentos, né, em aulas anteriores. E falar um pouquinho sobre a FI e CO, que não é o meu módulo de especialidade, longe disso, mas eu entendo um pouco aí como é que funciona e vou tentar compartilhar aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Fechou. Sobre as standards e as Zs. Deixa eu achar meu caixinha aqui que eu depois. Aqui. Meio chatinho, não gosto de ficar lendo muito texto, não, mas esse aqui eu acho que é legal a gente dar uma lida, porque tem algumas coisas legais aqui pra gente comentar. Bom, conceitualmente falando, eu acho que não tem mistério pra vocês qual que é a diferença entre standard e Z, né? De forma bem geral, standard é aquilo que funciona em qualquer lugar e Z é aquilo que funciona só na sua empresa, né? Que foi customizado para uma determinada empresa ou para um grupo de empresas ali, mais um determinado ambiente SAP, né? Mas o que confunde um pouco, o que eu quero explicar um pouquinho melhor aqui para vocês, isso eu sei que vocês já entendem e tal, a gente não precisa perder muito tempo com isso não. Mas o que eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês é que Z não é só transação Z. É aí que eu queria chegar. Existem Uhum. N outras coisas Zs. Né? Existem programas Zs, funções Zs, perfis de acesso Zs, tabelas Panela, Zs, grupo de função, e vai grupo por de aí. função e por aí vai, né? BAPI, Z e vai. Isso aí. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma lida aqui para ver os pontos principais. Então, o standard é o padrão oferecido pela SAP para todas as empresas que utilizam o SAP ECC. Não só o SAP ECC, né? Que utilizam o SAP ECC ou o S4. Mas, basicamente, vamos falar aqui de SAP ECC. Isso envolve programas, funções, transações, perfis de acessos, tabelas e dezenas de outros objetos, né? Que é o que a gente acabou de comentar. As transações standard são a base que possibilitam que algum funcional ou algum usuário de qualquer área de negócio se desloque de uma empresa para outra, ou até de um país para o outro, falando a mesma linguagem, porque, como o próprio nome já diz, elas são standard ou padrão para qualquer empresa. No detalhamento dos módulos que falaremos adiante, estaremos falando exatamente dessas transações standard, né? Então, quando a gente vai entrando nos módulos aqui, obviamente a gente está falando daquilo que é standard, mas dentro de cada módulo ali, de cada frente, vai ter uma porrada de coisas em quase todas as empresas, né? Então, é utópico achar que o SAP vai funcionar de forma standard 100% em alguma empresa, né? Olha a minha câmera. Não vai. Ele não vai atender 100% de nenhum cenário, de nenhuma empresa. Muito, muito, muito improvável. Eu nunca vi, tá?
Converso com muita gente, muitas empresas diferentes, tenho muitos amigos que trabalham no mercado SAP há anos e nunca ouvi falar de um negócio desse, tá? É utopia, pensar em 100%. Claro, mas claro que tem umas que usam mais do que as outras, né? Então, vamos falar dos Zs. Porém, é o que eu tô falando aqui embaixo, né? Porém, é impossível alcançar um nível que atenda 100% das empresas, com suas diferentes regiões geográficas, legislações, peculiaridades técnicas, culturas, nichos de atuação, perfis de cliente, etc. Dessa forma, a própria SAP oferece diversas ferramentas e padrões para que cada empresa adeque o seu SCC para a sua realidade. A essas customizações damos os nomes de Z. Popularmente chamado de Z, mas não necessariamente, esse é outro detalhe legal. Não necessariamente as transações que são customizadas começam com Z, né? Elas podem começar com Y também, tá? Não só transações, mas todos esses outros objetos que citamos, né? Em alguns casos começam com Y também. Para perfil de acesso usa-se muito Y, tá? Inclusive. Então você pode ter todos esses objetos que a gente comentou aqui iniciados em Z ou em Y. Isso é o que tecnicamente a SAP permite, tá? Porque todas as outras letras a SAP utiliza no início de transações, no início de tabelas, de programas, etc. Então a SAP reservou mesmo qualquer coisa que iniciar com Y ou com Z dentro da SAP, você pode saber que não é standard, tá? Isso é um padrão global. Então, qualquer lugar que você vê alguma coisa com iniciando em Y e Z, você pode saber que foi feito para aquela empresa, desenvolvida internamente. Então, é o que está escrito aqui, ó. Isso porque a SAP deixa os nomes iniciados em Z meio que reservados para a utilização dos clientes, não criando transações standard iniciadas em Z para não causar confusão. Dessa forma, quando você for conversar com qualquer pessoa que já está habituada no ambiente SAP, se você disser que algo é Z, ela logo saberá que aquilo foi customizado para aquela determinada empresa. Mas cuidado, não confunda esse termo customizações com customizing, que faremos através da transação S-Pro. São assuntos separados e falaremos melhor da S-Pro no módulo 4, que é porque estava no conteúdo do curso lá. Então, assim, customização é uma coisa, customizing é outra, apesar de parecer ser a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de customizing, é S-Pro, tá? Isso no universo SAP é uma coisa bastante clara para todo mundo, assim. Então, quando a gente fala de alguma coisa de customização, a gente está falando de Z. E quando a gente está falando de customizing, a gente está falando daquilo que é feito na S-Pro, tá? Ou seja, algumas coisas que a gente já fez aqui em algumas aulas anteriores lá, de criar aqueles grupos de mercadoria e tal, vocês lembram, né? Na aula do dia 11 de novembro, você citou um pouco sobre standards e Z. Né? Eu já devo ter falado mesmo algumas vezes, minha memória aqui. Como aqui eu não estou seguindo exatamente a ordem do que eu tinha definido para o curso aqui, pode ser que eu faça um back and forth aí, que eu repita algumas coisas eventualmente. Então, se eu estiver falando alguma coisa que vocês já sabem, vocês me desculpem. Mas também acho que não se perde, não. Então aqui eu dei só um exemplo, mas aqui vocês já sabem do cenário, então não vou nem citar esse exemplo aqui não. Quero mais falar desse enhancement e da IST aqui embaixo, ó. Bom, o que acontece com enhancement e com IST, gente? Enhancement é o seguinte, é como se fosse um pedacinho que a SAP deixou reservado dentro de programas standard, dentro de transações standard, para que você faça uns puxadinhos ali, algumas customizações, tá? Dentro de transações standard. Então pense que você está lá dentro da VA01 lá para criar uma ordem de venda, mas você precisa que tenha uma validação X lá que só a sua empresa que precisa, ou que, sei lá, a SAP não pensou nisso. Eu quero que uma ordem de venda só possa ser criada de acordo com um critério tal, comparando tal data com tal tabela que eu tenho, alguma coisa desse tipo. Isso é possível ser feito, tá? Dentro de um processo standard. É o que damos o nome de enhancement. Então, quando você vê alguém falando de enhancement, é isso. É um pedacinho customizado dentro de um processo, de uma transação standard, tá? Enhancement é isso. E exit... Oi. Só uma dúvida para ver se é o mesmo que eu estou pensando aqui. Um exemplo, a gente está, nas melhorias que a gente está fazendo lá, a gente está pretendendo colocar um fluxo de aprovação na ordem de venda. Uhum. Isso a gente vai usar esse enhancement da VA01 ou ele não vai ter nada a ver? A gente vai desenvolver ele através de outra transação? Se vocês forem aprovar dentro da própria VA, se a ideia de vocês é incluir campos dentro da própria VA, de forma que, tipo, uma pessoa crie pela VA01 e a outra pessoa aprove pela VA02, sim, provavelmente vocês vão usar enhancement e exit, porque
Existem tipos diferentes de exit e uma delas é o que a gente chama de field exit. Então, ou screen exit. Então, quando você cria uma screen exit, você cria uma aba nova dentro daquela determinada transação. E no caso da VA, como ela tem aquelas abinhas ali, né? Você pode criar ali uma aba nova e dentro daquela aba customizar os campos que você quiser. Isso é uma exit. E aí você combina isso com um trecho de código que pode ser um enhancement que vai fazer essa validação, essa aprovação. Porque aí, por exemplo, vai ter que validar que só aquelas pessoas podem aprovar, né? Vocês vão ter que ter um cadastro numa tabela Z dos aprovadores. Talvez esses aprovadores sejam separados por tipo de ordem, ou por centro, ou sei lá, por qualquer outra organização de vendas, né? Ou qualquer outro critério que vocês quiserem. Então vocês vão ter que definir essas regras do jogo aí e sim, utilizar um enhancement. Então é isso mesmo, se É, vocês forem utilizar por dentro da VA, mas tecnicamente falando, pode ser feito um outro caminho que é criar uma Z, né? Aí é uma transação realmente à parte, para que aquela ordem só seja utilizada depois que for feita essa liberação. Mas de qualquer forma, dentro da VA, dentro do standard, vocês vão ter que fazer alguma coisa ali para que isso seja validado, né? Por exemplo, a VA tem aquele conceito de bloqueio lá, né? aquele Então, campinho. isso. Então, o que pode ser feito como critério? Muitas empresas utilizam isso como meio que contorno para a história de aprovação, tá, Gu? Quando é uma aprovação muito simples, que é só alguém chegar lá e realmente mudar o status de A para B, vocês não precisam gravar log, vocês não precisam ter justificativa, esse tipo de coisa, aí isso já atende. O que as empresas fazem? No customizing, você define que todas as ordens daquele tipo, porque geralmente você acaba usando o tipo de ordem Z, né? Os tipos de ordem que vocês usam são Z? Na primeira tela da Não, VA01 lá, quando você escolhe o não, tipo da ordem lá, não, você usa não, standard. tem não. Não, mas a gente tem Y. O Ah, então, conceito do Y também é a mesma coisa, né? Para mesma tipo de coisa. ouvir. Uhum. A gente tem umas Y lá, na verdade, as duas que a gente mais usa é Y. É, né? A CBMM também é assim. Todas as É que a gente Z. usa são Z. Então, assim, o que que acontece? Você pode setar lá no customizing que aquele tipo de ordem de venda sempre nasça bloqueada. E aí, posteriormente, alguém vai ter que entrar pela VA02, alguém que, né, vai ter permissão, entrar pela VA02 e liberar aquele bloqueio ali e só salvar a ordem. Esse é o mais simples do que pode existir do ponto de vista de aprovação, porque não é bem uma aprovação, né? É um É conceito. uma mudança de status, né? Da Isso. ordem. Isso. É um status um pouquinho distorcido, mas em algumas empresas utilizam isso como um conceito de aprovação, porque aí, né, você garante que passe pela mão da pessoa que tem que passar ali antes de você seguir com a próxima etapa do processo. Agora, isso é o que eu falei, é só se você não precisar guardar log, se você não precisar ter um texto justificando, né, ou informar ali outras coisas. Às vezes tem empresa que usa, na hora de aprovar, você tem que anexar um e-mail de alguém, né, algumas coisas mais É, criteriosas assim, aí a galera usa Z. o nosso, ele não deve ir nessa linha, ele deve ir naquela que ele dispara um workflow e você aprova lá no menu lá em cima, Sim, naquela caixinha lá, entrada e saída de workflow, sim, sim. deve ir por ali. É outro caminho útil Mesmo também. modelo da Uzi Minas. Porque o workflow é outra coisa que é um módulo standard, né? Então você pode vincular isso com praticamente qualquer coisa dentro da SAP e fazer com que esse workflow realmente seja disparado e os aprovadores ali façam o seu papel, né? Geralmente o workflow é utilizado quando você tem um processo um pouco maior, quando você realmente tem um workflow, né? Quando não é só uma aprovação, quando você tem que, a contabilidade tem que liberar não sei o que, fazer uma determinada etapa antes, depois Os, o os gerente níveis, não sei né? o que. Isso. Hoje Você, a gente tem esse fluxo de aprovação para nota de crédito, né? Que Uhum, eu tenho que criar um OV do tipo nota de crédito, e boa. você tem aprovação. Então, certamente deve ser incluir lá o tipo de OV de nota de débito, né? Que é a cobrança. Aham, Já tem algo existente, né? Deve ser só atribuir lá. Não aham. sei. Então, aí. Então, assim, no caso de vocês, pode ou não utilizar um enhancement, saca? Você tem diferentes caminhos, né, para chegar naquele trabalho que você quer ali. E isso é exatamente um dos papéis do funcional, sacou? Quando você chega com a problemática para o funcional, o que que o funcional vai fazer? Começar a te encher de pergunta, né? Vai Aham. falar, tá, mas me explica um pouco melhor o que que vocês estão pensando, né? Como que vocês querem fazer essa aprovação? Aí vem a área de negócio com aquele monte de coisa que às vezes cabe, às vezes não cabe, né? Às vezes é possível, às vezes não. Aí você tem que ir azeitando a conversa ali e falando, ó, isso aqui dá pra fazer usando tal coisa, isso aqui não dá, ou assim, só dá pra fazer se for fazer uma Z. Então, sempre com aquele olhar de tentar manter o máximo standard, né, que é o que a maioria dos funcionais tenta fazer,
a gente vai dando ali as soluções que você tem utilizando o standard. Mas é aquela história, né? Se o funcional for um funcional inexperiente, um funcional preguiçoso, ou as duas coisas, o cara vai falar, beleza, vamos fazer uma Z aqui, vamos embora, entendeu? É o que muito consultor faz. O cara nem tenta achar uma solução standard e já sai metendo Z, porque é o caminho mais curto, entendeu? O cara já vai Uhum. ali, especifica, manda para a BAP, a coisa desenrola, mas muitas das vezes acontece isso e existia um caminho standard. Esse é um dos nossos desafios aí, é conhecer o máximo possível o standard, quais são as soluções, para fornecer a melhor solução para a empresa, principalmente pensando no médio e longo prazo, né? Porque hoje vai funcionar a Z, só que amanhã você vai ter dor de cabeça com ela. Você vai precisar ficar dando manutenção, você vai precisar se preocupar quando tiver upgrade, etc e tal. Uhum. Fora que tem um monte de opção de dizer dizer de standard que faz a mesma coisa que o pessoal lança numa Z, né? Então, assim, Uhum. o que você falou, é falta às vezes de pesquisar e de ir atrás só. Eu vou perguntar se você, né, tivesse uma piada aí para falar, beleza. Mas só para não deixar passar aqui, sobre a Enhance. Você falou que o SAP, né, deixa que, tipo um cantinho aí que permite esses ajustes, né? Uhum. Como que ele restringe isso? Como que ele cerca? Até onde pode ir? Como tecnicamente lá no sistema, né? Uhum. É o seguinte, quando a gente está falando de enhancement, geralmente não são mexidas em tela, são mexidas na lógica do programa mesmo. Então isso é muito utilizado para validação, é muito utilizado para colocar novas mensagens, para Uhum. conseguir customizar alguma regra de, por exemplo, de crédito, às vezes. Isso falando de um processo de venda, né? Mas obviamente isso se aplica a qualquer um outro. Então, como que ele faz? Quando você faz esse puxadinho ali, você meio que pode fazer qualquer coisa. Esse é um puxadinho, mas é um puxadinho bastante abrangente. Ele deixa você fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Desde que você não faça algo que é o que está aqui embaixo, ó, que eu estou chamando de quebra de standard. O que você não pode fazer? Entrar dentro da loja, da parte do código do standard mesmo. Isso é bem separado, sabe? Do ponto de vista de programas, classes, funções e tal. Tecnicamente falando, dentro da parte ABAP, isso é bem segregado. Você não pode entrar dentro da parte dos programas mesmo do que uma transação standard tem e sair metendo a mão ali e enfiando o código ali no meio. Isso é o que a gente chama de quebra de standard. Quando você faz isso, você perde a garantia da SAP para várias coisas, sabe? Então, se você abrir um chamado na SAP e falar com eles para mexer no seu código e eles entrarem no seu ambiente para poder dar uma solução, o que raramente acontece, mas em casos mais extremos pode acontecer, e eles verem que seu código está quebrado, eles fecham o seu chamado e falam assim: se vira, você quebrou o standard, agora o problema é totalmente seu. É por isso, para não acontecer isso, que existem os enhancements. Então, se você encher de enhancement o seu código ali, você pode fazer quantos enhancements você quiser. Dá para fazer bastante coisa. Mas você não pode quebrar o standard. Então, lá dentro do programa, isso é bastante segregado. Não tem perigo de você confundir as duas coisas, não, sabe? Quando você cria um Entendi. enhancement, você cria um pedacinho novo mesmo dentro do programa ali, que se chama enhancement. Aí você dá um nome ali pro seu enhancement e segue com o seu código ali, que vai conectar com alguma parte do seu código standard ali, mas dentro do programa isso é bastante separado. Beleza. Então é bem Entendi. controlado. A SAP usa de ferramentas bem, como é que eu vou dizer? Cientes. Isso, eficientes para conseguir fazer isso aí. Beleza? E Exit, então, que tem tudo a ver com a história de enhancement, é esse exemplo que eu dei. Imagina que você tem a aba lá, dados adicionais A, lá, e dados adicionais B, lá dentro da sua ordem de venda. Vocês usam alguma coisa dentro de dados adicionais lá, Gu? Dentro da ordem de venda e da remessa, você tem uma abinha lá que chama dados adicionais, ou você pode ter uma abinha lá que chama dados adicionais. Isso é bastante comum, tá? Quase muitas empresas utilizam. Então, vou te dar um Deixa eu... exemplo da CBMM, ó, pra você entender. Quando a gente faz a ordem de venda que vai para a China, quando a gente faz as vendas para a CITIC e para a Sojitz também, mas principalmente para a CITIC, que são as nossas, que é 40% do volume das nossas vendas aqui hoje, obrigatoriamente a gente precisa informar qual que é o porto de destino. E o porto de destino não é um campo standard da VA. Então, dentro dessa abinha dados adicionais lá, criou-se um campo chamado porto. A gente tem uma outra tabelazinha onde são cadastrados esses portos, que tem ali algumas informações, por exemplo, o lead time daquele porto. E aí eu consigo informar ali para qual porto que eu estou mandando essa ordem de venda. Então, é uma informação que é obrigatória a depender das informações que eu coloco ali na ordem de venda. Então, há uma combinação entre este e enhancement.
Eu criei uma exit para incluir ali esse novo campo chamado porto. A minha exit é responsável, o meu enhancement é responsável por, aliás, desculpa, a minha exit é responsável por entender que aquele campo ali que eu criei tem uma ajuda de pesquisa que a gente chama, né? É uma lista que busca da minha tabela Z onde eu cadastrei os portos. Então eu tenho lá porto 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ali o usuário vai enxergar esse código do porto e quando ele selecionar vai estar ali a descrição do porto, né? Então é basicamente código e descrição. Mas lá na minha tabela Z, eu tenho outras informações, como eu disse, o lead time, por exemplo, e algumas outras informações ali que são pertinentes àquele porto. Então a este mostra, eu crio esse campo na este, mostra uma lista ali de opções que são totalmente Zs, né? Que eu criei totalmente numa tabela apartada ali. E o meu enhancement garante que quando eu for fazer aquela gravação ali, ele, na hora que eu for salvar minha ordem de venda, ele valida se aquele porto é da China, por exemplo, de acordo com o cliente que eu coloquei, sabe? Então, o Aham. enhancement é esse pedacinho, tá vendo? Então, é uma customização que garante a consistência do meu negócio, que garante que a ordem de venda, eu não vou criar uma ordem de venda para um cliente que é da China com um porto do Japão, por exemplo, entendeu? Sim. Então, é esse Só tipo de coisa só aí. você falar isso aí tá me dando dor de cabeça. Meu irmão tem problemas com isso quando acontece zebra nesse processo e acaba explodindo lá para ele, né? Não, fora esse projeto agora, né? Do Warehouse lá, do Inventory. Sim. Nossa, mas ultimamente, os últimos 2 meses eu ouvi falar tanto de Porto e Centro e Depósito que a cabeça tá doendo. Então. Então, assim, você tem essas possibilidades aí de customização dentro do standard, né? Que são os enhancements e as exits. E exit é utilizado para algumas outras coisas também, mas basicamente a principal utilização de exit é nesse contexto aí que eu acabei de explicar. Beleza? Tá entendido até aqui? Beleza. Top. Faz sentido, né? Você conseguir. Porque pensa, se eu não tivesse um negócio desse, das duas, uma, ou eu ia ter que quebrar o standard, ou eu ia ter que criar uma ZVA01, né? O que é muito pior, né? Cria uma cópia do programa e customiza ali dentro, sacou? Imagina o tamanho Sim. do problema que isso ia gerar. Então, certamente no ambiente de vocês já têm várias enhancements e várias esses aí no dia a dia que talvez vocês não percebam, entendeu? Em MM acontece demais, porque MM, como é um universo muito amplo e todo mundo conecta com ele ali toda hora, né? Igual a gente já falou aqui em alguns outros momentos, é importante que algumas regras ali sejam customizadas para a empresa, mas sem a necessidade de quebrar o standard, né? Eu não preciso criar uma Zmigo ali da vida para fazer uma validação nova na Amigo, né? Uhum. Então eu continuo usando amigo ali padrão, só que eu crio ali meu puxadinho ali dentro. E isso tá tudo bem, tá? Inclusive isso é muito melhor. Isso é um ponto importante também. Utilizar enhancements e exit, gente, é uma coisa que a própria SAP impulsiona muito mais, aconselha muito mais do que criar as exits, tá? Inclusive no S4, o S4 vem com um conceito muito mais forte de zero Zs, né? Digamos assim. E para isso, eles obviamente têm que fornecer muitas ferramentas para que as empresas consigam chegar mais perto disso, né? Em muitos dos casos, você acaba tendo que ter uma Zzinha aqui e outra ali, mas de uma forma geral, dá para fazer miséria dentro do S4, assim, ele é muito mais poderoso do ponto de vista tecnológico, de ferramentas e tal, do que o SCC para você conseguir se aproximar mais de zero customizações. Mas enhancements e exits continuam existindo, tá? Então, é meio que. Vocês vão ver falar muito isso. Ah, no S4 não tem Z. Na verdade tem. Mas assim, é muito mais próximo de não ter do que o SCC, entendeu? Então, trabalhar com enhancement e esse é uma coisa bastante saudável, assim, muitas empresas utilizam. Claro, se você puder não ter, melhor ainda, né? Quanto mais Uhum. próximo do standard você tiver, melhor. Mas se você tiver que customizar alguma coisa ali que seja via enhancement e exit. Beleza? Então tá. Eu estava até entrando na VA aqui, que você me perguntou sobre dados adicionais, Uhum. mas na ordem de venda a gente não tem o hábito de incluir nada, não. Tá. No nosso caso, a gente tem no item e no cabeçalho. Nas abas do cabeçalho da ordem de venda tem, e no item tem também. Porque tem É. informações que são pertinentes a cada item, né, da ordem de venda ali. O que a gente tem, que vai saindo dados adicionais da nota fiscal, aí são aquelas mensagens de imposto ou algo específico, de algum regime especial, Sei.
de entrega, mas aí é cadastrado como mensagem, né, e sai lá, mas em dados adicionais não tem nada não, por enquanto, né, e aí Sim, entrando esse cenário aí de exportação, pode ser que mude algo. sim. E essas mensagens aí que você citou que vocês têm que sair na nota fiscal, são coisas que já são previamente cadastradas, tipo no cadastro do Então, cliente e tal, ou são coisas que você informa para aquela ordem de venda? não, já é cadastrado ou no código do material, Aham, ou do cliente, quando tem regime especial, aí ligado, né, logicamente no código produto lá, aqueles cadastros de lei, de ICMS, sei. são algo, coisa que o próprio tributário já configura lá na tabela deles lá, né, eu não sei exatamente como é que eles fazem, e já sai padrão. Se eu usou o código cliente com o código produto, ele já manda lá. Sim, saquei, saquei. Boa. É, isso aí acontece bastante também. E ajuda muito, né? É melhor que seja assim, inclusive, né? Sempre que você puder manter as informações vindo dos dados mestres, é É, melhor para todo mundo, né? Porque você não precisa ficar repetindo aquilo ali 1 milhão de vezes e diminui risco de erro de digitação, né? e tentar automatizar o mais possível das informações, né? A gente até Uhum. trabalha muito nessa linha. Tudo que Sim, você conseguir deixar parametrizado, porque amanhã entrou uma pessoa diferente, você faltou, né? Na sua ausência, coisas que não fica somente no seu domínio, né? Questão de conhecimento, para não ter perigo da pessoa errar ou esquecer, né? sim. E de forma que a coisa continue acontecendo do jeito que tem que ser. É, flua naturalmente, né? Então a gente busca sempre parametrizar as coisas, né, fazer o máximo de automatismo aí para Perfeito. otimizar, né? Você comentou sobre esse fora aí, eu tinha lembrado aqui, eu já vou comentar. Não sei se já está, né, no nível técnico para isso, mas e se está previsto aí algumas aulas para frente, Uhum, mas em algum momento você explicar para a gente a diferença do S4 para o ambiente atual, uhum. né, o que ele está trazendo de novo, as principais mudanças aí, o que ele vai proporcionar para a gente. Seria Sim. bacana. Não, eu vou falar. Eu, na verdade, Gu, isso era uma coisa que, assim, ó, quando a gente começou as aulas, eu não tava no meu radar, porque eu não conhecia nada de S4. Eu até já tava começando a estudar alguma coisa e tal, mas eu não me sentia apto, né, pra poder fazer isso. Mas de lá pra cá, algumas coisas já aconteceram. Eu já fiz 2 treinamentos de S4, já tô participando. Nosso projeto já começou, né, de migração para S4, já começou essa semana, inclusive, segunda e terça, a gente passou o dia inteiro junto, eu, meu irmão e o Wesley aqui nos eventos de. Meu irmão não estava aqui porque ele estava de férias, mas ele participou dos eventos de forma remota aí. E a gente já fez o kickoff do projeto. Então o projeto já começou mesmo. E a gente já está começando a ter algumas discussões envolvendo esse fora, a coisa já está começando a acontecer, sabe? Então a minha ideia é deixar isso o mais para frente possível. Eu vou passar por todo o conteúdo que eu tinha planejado aqui com vocês, para que, sei lá, final de fevereiro, em algum lugar de março, a gente converse um pouco mais sobre isso, porque eu vou estar com mais propriedade para falar sobre isso também, sabe? Eu já vou ter visto mais Sim. coisas lá, vou ter exercitado mais coisas lá. Mas sim, hoje eu já teria condição de compartilhar algumas coisas bastante relevantes com vocês, por causa desses episódios anteriores aí que eu te falei. E eu acho que vai construir muito, sim. Hoje mesmo eu tava pensando nisso. E na hora que eu tava na academia, eu tava pensando nisso. Sobre o que exatamente que a gente pode falar, quais são os tópicos que eu posso elencar aqui. Mas eu vou preparar uma aula bacaninha pra gente poder ver, talvez, um videozinho ali de 2 minutos no YouTube, abrir uns prints de tela. Vou fazer um negócio legal pra gente poder deixar mais claro pra vocês o que tem de novidade no S4. Porque, claro, que eu ainda vou conhecer, tipo, 10% do que tem lá, ou 5% do que tem lá. Uhum. Mas tudo que eu puder, eu vou compartilhar com vocês, sim. Acho que é super válido. E o S4, mano, ele vai ser acessado pela web Aham. ou é uma opção? Uma opção. É uma opção. Os Mas usuários especialistas podem acessar o SAP Guia ainda. isso. Mas a Então, tendência é que todo mundo vá migrando pro. Chama Fiori, né? Porque todo mundo vai migrando pro Fiori, que é então não precisaria exatamente estar no meu notebook da empresa para poder acessar ele ou ele continua sendo controlado ali? Esse é um dos grandes ganhos que se propõe, Gu, que é você poder ter essa mobilidade, né? Você poder acessar de qualquer lugar. Só que isso vai na contramão de uma questão de segurança da informação.
né? Sim. Você precisa ter uma camada de segurança da informação muito sólida, muito bem estabelecida, para que você não quebre, obviamente, conceitos que são pedras, como é que fala? Pedra de esquina ali, né? Coisa que você não pode, de forma alguma, deixar acontecer. Então, você provavelmente vai precisar ter um controle de acesso por VPN, né? Sim. Obviamente, usuário e senha e tal, tem que ter todo esse cuidado, porque você passa a expor o seu ambiente na internet. Muitas empresas utilizam o SAP sem uma exposição na internet. A CBMM é um caso desses. Que bosta dessa minha câmera piscando, velho. Então, quando você faz isso, quando você expõe o seu ambiente na internet, você passa a estar exposto a infinitos riscos, né? De Sim. segurança, de invasão do seu ambiente e Ah, tal. Imagina o nível de gravidade de alguém invadir o seu ambiente SAP e sequestrar seu ambiente SAP, né? Digamos assim. Imagina o que No isso pode fazer notebook, com uma empresa. na máquina da empresa, a gente já corre esse risco com todos os softwares aí, né, para Uhum. segurar isso. Pensa no notebook pessoal, que mal você tem um antivírus ali. Exato. Então é isso que é a preocupação, entendeu? Ele tem que fazer um trabalho muito, a empresa, né, tem que fazer um trabalho muito bem feito para que o seu ambiente esteja exposto de forma segura, tá? Mas vencida essa parte, um dos grandes ganhos de migrar para o S4 é exatamente isso, Gu, porque pensa, você pode acessar não só pelo seu note de qualquer lugar, mas pelo um tablet, por um celular para fazer Eu ia aprovações, comentar isso, eu tava projetores esperando e pra falar tal. do mobile também. É, Então, o ganho de você acessar uma ferramenta que antes era instalada localmente ali, né, um cliente-servidor, vamos dizer assim, que é o modelo que o SCC trabalha, e passar a acessar por uma solução web, é uma coisa que a SAP demorou até muito para fazer, né? Todas as outras plataformas já estavam migrando há muitos anos, muitas já nasceram assim, né? Muitos sistemas já nasceram 100% web, é uma questão de desenvolvimento de linguagem de programação mesmo, é coisa que a gente via na faculdade há 20 anos atrás, assim, essa migração para soluções web e depois cloud, né? As duas coisas parecem estar juntas, mas não necessariamente. São tendências de mercado que são caminhos sem volta, né? E a sim. SAP com o S4 foi exatamente isso que eles trouxeram, né? Como um dos principais ganhos, tá? De utilizar o Fiori. Então, é o que o Beto falou aí antes. Usuários especialistas podem continuar acessando o SAP GUI. Então, por exemplo, Precisam, né? precisam, inclusive. Customizing é tudo feito pelo SAP GUI ainda. O, o Elder até comentou, ele não sei se no dia que ele estava aqui com a gente ele falou, mas ele estava me contando em algum momento que a gente estava conversando que a migração que eles vão fazer lá para o S4, eles vão fazer de forma que vai ser uma migração tecnológica no primeiro momento. Eles não vão fiorizar nada, eles vão fazer a migração de forma que o usuário final vira de um dia para o outro, sai na sexta, tá no ambiente. Aí sim, hein, mano. Deu até Olha fome. só. Sai na sexta, tá num ambiente, chega na segunda, tá em outro. E os usuários não vão nem perceber a migração para S4, sabe? Por quê? Outra parte super importante da migração para S4 é a migração de banco, né? Tecnologia de banco que passa a ser o HANA. Então, quando vocês vêm falar isso, vocês vêm falar muito S4HANA, S4HANA, né? No popular a gente acaba chamando só de S4, mas o que é o S4HANA, né? O S4 é a plataforma e o HANA é o banco. Tá? Então é um banco in memory, é um banco que funciona de forma muito mais otimizada do que os bancos convencionais, né, vamos dizer assim, e que tem uma resposta muito melhor, muito mais rápida de consulta e tal, de gravação. Então, quando você faz essa migração, geralmente as empresas estão migrando de plataforma e de banco. Não é o caso da CBMM. Tá? A CBMM já estava no modelo que a gente chama Switch on HANA, que é você utilizar o SCC já plugado num banco HANA. Então a gente já utiliza o banco HANA desde 2014 para 2015, há muitos anos já. Mas a migração para S4, o buraco é bem mais embaixo, né? Você ia falar, Beto. Não. Legal. Então, assim, quando você pensa em S4, existem muitas mudanças que são estruturais, que são algumas dessas que eu estou citando, né? De questão de mobilidade, de poder acessar web, de mudança de banco e tal, e mudanças que são de negócio, né? Algumas coisas que hoje a gente tem no SCC e que a gente vai passar a não ter mais no S4, ou que vai passar a ter de forma diferente no S4. Então você deixa de ter algumas coisas que estão obsoletas, né?
No SAP, por exemplo, tem muitas transações que são obsoletas e as empresas continuam utilizando até hoje. Toda vez que você entra na transação, explode uma mensagem no rodapé. Essa mensagem está obsoleta. Ó, essa transação está obsoleta. Favor utilizar a transação tal. Mas a gente continua utilizando, porque às vezes já está amarrado num processo ali, as pessoas já sabem como fazer e tal. Em MM tem bastante disso. Por exemplo, as MB1B da vida, MB1C, MB1A, MB11, MB31. Todas essas transações estão obsoletas, foram todas substituídas pelo Amigo. Muitas empresas utilizam só Amigo para centralizar tudo. Empresas que migraram, que implementaram o SAP depois e tal, já têm essa visão. Mas as empresas mais antigas que têm implementação lá de igual os Minas, CBMM, tem implementação lá dos anos 90, do final dos anos 90, tem muitos processos amarrados e muitos usuários que já conhecem aquele processo ali que utilizam até hoje. Eu tenho esse caso na CBMM, tem galera que usa MB1B, MB31 até hoje, que é transação obsoleta. Elas não vão existir mais no S4. As MB da vida, né? A pessoa vai ter que usar Amigo. Ou algo parecido com Amigo, ele foram criados assim. Quem tem uma viseirinha aí, o mínimo de viseiro vai passar aperto. Vai. Vai ter que reaprender. Não existe outro caminho, tá? Soluções também do ponto de vista de ferramentas mesmo, agora não falando de transação, né? Mas, por exemplo, SAP Script. SAP Script é um objeto utilizado para criação de relatório. Uma ferramenta utilizada para criação de relatório, tá? Relatório, quando eu digo, é PDF, tá? Não estou falando de relatório tabelinha, não. É para relatório impresso mesmo, onde você tem texto ali e tal, como se fosse uma nota fiscal, imagina assim. SAP Script não existe mais SAP Script no S4. Porque o que aconteceu? O SAP Script era lá do tempo da onça, né, do início do SAP. Aí criaram o Smartform depois disso, que é uma solução muito mais fácil de dar manutenção e tal, muito mais eficiente para fazer aquilo que se propõe, com o mesmo objetivo, né, de gerar esses mesmos PDFs, esses mesmos documentos impressos. Quando eu digo PDF, é documento impresso, tá? E aí as empresas foram migrando para o Smartform devagar, mas tem coisa rodando em SAP Script até hoje. A CBMM, de novo, a CBMM tem coisa lá em SAP Script que a gente usa até hoje e é documento que a gente manda para o cliente. Às vezes precisa mudar alguma coisa ali de um campo que vai mudar, a gente manda para os ABAP quase tem um infarto, porque mexer em SAP Script é um inferno. Eu vi vaga outro dia para SAP pedindo experiência com SAP Script ainda. Olha aí pra você ver. Tem muita gente usando. Tem isso, Então, SAP Script não existe mais no S4. Aí passa a ser só Smartform e uma nova solução que chama Adobe Forms, que é uma outra forma de fazer. Mas é a mesma coisa. Então, assim, é uma evolução natural onde as coisas antigas vão ficando para trás, né? Então, no S4 tem isso, tem eliminação de muitas coisas aí. Então, enfim, abri um parênteses enorme aqui sobre o S4, mas a gente conversa um pouco melhor mais pra frente, tá, Gu? A gente vai ter uma ou talvez até 2 aulas dedicadas só pra falar das novidades aí do S4 e pra gente poder compartilhar com mais calma, porque acho que é super válido, sim, é bem legal vocês conhecerem. Beleza? Show. Então tá. Vou falar rapidinho de FICO aqui e a gente já termina, tá, gente? Eu não sei muita coisa de FICO, então vou falar de forma bastante superficial aqui, assim, mas... Eu só sei que eu tenho um problema com a FI lá, tem mais de 2 anos e não resolve. Meninos, Fala, Beto. O seguinte, o Pedro chegou aqui em casa agora, que eu vou fazer uns orçamentos aqui, e eu vou ter que sair agora. De boa, mano. Vai lá. Depois eu assisto o restinho do vídeo. Boa. Prazer tê-lo aqui. Falou, meus queridos. Abraço. Valeu, Beto. Deus. Bom dia aí. Mano. Então, vamos lá. Overview sobre FICO, né? O que são os módulos FICO? São os módulos responsáveis pela parte de Finance e Controlling, né? Que eles chamam em inglês. Mas entendam como financeiro, contabilidade e controladoria, vamos dizer assim, tá? É porque quando fala controlling, às vezes a gente pensa em controladoria e, na verdade, extrapola isso, né? Na nossa cabeça, controladoria é outra coisa, é uma coisa mais ligada ali à auditoria, né, mais nessa linha, e para o SAP é uma coisa diferente, tá? Então vamos pensar em custos, é mais fácil, tá? Então financeiro e custos, vamos dizer assim, custos / contabilidade. Então tudo que acontece na empresa que precisa ter uma ponta no financeiro e em contabilidade, passa por esses módulos, ou custos / contabilidade, né, passa por esses módulos aqui, tá? E isso, obviamente, acontece com quase a empresa inteira, né? Se você vai comprar alguma coisa, você precisa do financeiro? Sim. Você vai produzir alguma coisa, você precisa do financeiro, de custo ali? Sim. Se você vai dar manutenção em alguma coisa, requisitar alguma coisa no almoxarifado, você precisa de custo financeiro? Baixar uma Com reserva. certeza. Contratar uma pessoa, baixar uma reserva, qualquer coisa. Vender, óbvio, vai explodir um contas a receber lá no financeiro. Uma nota. Exatamente. Então, qualquer coisa que você for fazer, praticamente, qualquer processo da empresa, vai explodir uma ponta em FICO, né? Então, lembram que eu sempre digo para vocês que as duas colunas vertebrais do SAP é FI e MM?
É Sim. isso. Porque MM já, né, a gente já falou bastante aqui, e FI é porque toda hora você esbarra ali, né? E é em FI que acontece a estruturação da empresa. Então, quando você cria uma empresa mesmo, dentro do SAP, o objeto empresa ali, né, dentro do SAP, onde toda hora você esbarra com ele ali em algum processo ou em outro, é em FI que acontece, tá? Essa criação da empresa. E várias outras coisas que são totalmente indispensáveis para que a sua empresa rode, para que você tenha minimamente uma visão ali de financeira e de custo, né? Para que você consiga fazer gestão dos seus custos e de todos os dados financeiros ali da empresa. Então, empresas aí, como quando a gente fala de SAP, a gente sempre está falando de empresas que faturam ali milhões de dólares, né? Às vezes bilhões por ano. Obviamente que cada número é importante ali, né? Cada centavo ali, cada real ou cada dólar que passa por ali é importante ser controlado. Então não tem como você ter um ERP sem pensar em custos e financeiro, né? Então, por exemplo, o PP, o CO, ele é meio que cliente do PP. Então tudo que você faz ali em PP, qualquer quilo ali de produção que você aponta ou que você consome, está gerando um reflexo em CO. Ou seja, eu estou gerando um documento contábil ali, alguma coisa em classes de custo, em contas contábeis, em centros de custo. Tudo isso são coisas existentes dentro do CO. E por que a gente fala sempre de FI e CO juntos? Porque é difícil descolar as duas coisas, né? Eles sempre andam muito juntos. As visões no financeiro e no contábil são sempre muito conectadas. Até para quem trabalha nessas áreas é difícil, às vezes, distinguir se algo está acontecendo em FI ou em CO, né? É mais pessoas muito experientes ou especialistas mesmo, né? Pessoas que são funcionais dessas frentes que conseguem distinguir o que é uma coisa e outra. Elas são claramente separadas, tá? Para quem é especialista, elas são claramente separadas, mas para a gente que é leigo, para a gente que é usuário, né, vamos dizer assim, eu digo e agora eu me coloco como usuário também no papel mesmo, sendo um funcional, eu me coloco como usuário no sentido de não ser desses módulos, né, de estar fornecendo dados para lá ou buscando dados de lá. Para a gente é muito confuso, né? As coisas são bem entrelaçadas mesmo, assim. Então é difícil você conseguir separar o que está acontecendo aqui ou acolá. Mas enfim, sempre que a gente fala então de criação de centro de custo, de classe de avaliação, contas contábeis, que mais? Área de avaliação de custo, tudo isso são coisas que estão acontecendo lá em CO e FI, né? Todo número financeiro que você vê da empresa, qualquer relatório que você vê que traz uma informação de preço, praticamente qualquer, não vou falar qualquer não, porque tem algumas coisas que num primeiro momento não acontecem lá, mas que posteriormente vão explodir lá. Então sempre que está falando de número financeiro, a gente está falando de alguma coisa. Praticamente tudo que eu fiz na Uzi Minas nos últimos anos foi dentro disso, né? Por causa do OPEX e do CAPEX. Sim, esse processo também de OPEX e de CAPEX é uma coisa que permeia o ano inteiro. Você fica trabalhando naquilo ali, né? Falando do que é CAPEX, do que é OPEX, o que é investimento, o que é custo operacional e tal. E o que eu ia falar? Ah, tá. Eu ia dar um exemplo sobre uma coisa que não nasce lá em FI e CO, mas que explode lá. Preço de venda de produtos, por exemplo, Gu. É um negócio que quando você seta os preços, quando você está definindo os seus preços, inicialmente ali ele está acontecendo em SD. As VKs da vida, né? VK11, VK12, VK13 ali, você tá fazendo uma gestão de números em SD. Mas veja, você já tem uma pequena dependência de FI que é em qual moeda você está fazendo. Se você está fazendo em BRL, significa que a sua empresa trabalha em BRL. Né? Se você está fazendo em dólar, significa que a empresa foi definida para trabalhar naquela moeda. Então já começou lá no FI. Você já tem uma dependência, uma pré-dependência, uma premissa de que para você setar um preço, você precisa ter aquela moeda configurada. Você não vai conseguir na sua empresa setar um preço em ien, se a empresa não está configurada em ien chinês. Né? E, por exemplo, o escritório de venda, ele é criado em SD. SD. Escritório de venda SD. Então, existe uma certa... Foi boa essa pergunta sua, porque é o seguinte. Existe uma correlação, quase sempre existe uma correlação entre alguns dados de SD, que são mais organizacionais, e FI. Por exemplo, uma organização de vendas, ela obrigatoriamente tem que estar linkada a uma empresa. Tá? Então você pode ter uma única empresa e N, pode ser uma relação de 1 para N, né? Uma única empresa e mais de uma organização de vendas, mas o contrário não.
Você não pode ter uma organização de venda linkada a mais de uma empresa. Aí gerou uma dúvida. Hum. É porque nós temos o que você chama de empresas, se pode considerar unidades, né, filiais, ou somente considerando a matriz. Nós temos uma organização de venda Uhum. para duas unidades diferentes. A gente usa uma só, OVMA, para a mina Serra Azul e para a mina do Andrade. Mas são empresas mesmo? Tipo, se você entrar num relatório que usa empresa, deixa eu ver se eu lembro de uma transação aqui que usa. Não, é aí a mesma empresa. São centros diferentes, Ah, mas então a aí que empresa tá. é uma só. Não, então aí beleza. Então tá ok, tá É, um para um. aí sim. Aí pode. A Eu só questão tô é ser empresa e definindo, organização de venda, entendeu? Por isso que eu eu só falei. tô jogando para assento diferente, escritório. Acaba que a organização entra como um tipo centro de custo, certo, Diego? A organização de vendas é algo muito focado mesmo em SD. É parecido com o conceito de centro de custo, mas é que centro de custo é só um coletor de custo mesmo, é algo um pouco menor, vamos dizer assim. Organização de venda não, é algo bastante amplo. Quase tudo que você faz ali está vinculado de alguma forma dentro daquela organização de vendas, né? Então, assim, o que eu estava falando da correlação é que quando você cria algumas coisas em SD, você obrigatoriamente tem como é que fala? Dependência, correlação. Correlação. Você tem essa correlação com a parte de FI. Então é importante que você. Vou desligar minha discoteca aqui de novo. É importante que você tenha essa ligação entre uma coisa e outra. É importante que você entenda como é que essas coisas se conectam. Tem até uma tabela, inclusive, que vincula as duas coisas, empresa e organização de vendas. Eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas depois eu pego ela aqui. Que mostra isso de forma clara. Você consegue ver a sua relação entre as empresas e organizações de vendas que eventualmente você tem ali. Então, voltando, né, no FI, o FI é a espinha dorsal da empresa. Você precisa dela para rodar, você precisa do FI, de tudo que acontece ali dentro do FI para conseguir rodar. Só para concluir o negócio do preço, né, que eu acabei não concluindo. Então, quando você está setando o preço ali na VK, você já depende dessa questão de moeda. Beleza. Só que no momento em que você define ali os seus preços, que podem ser de acordo com diferentes variáveis, né? Pode ser por cliente, por produto, por centro, por, sei lá, por organização de venda, etc, etc. Quando você seta aquele preço ali, ele fica ali armazenado neste primeiro momento em SD. Então ele existe ali para que as ordens de venda, remessas e faturas busquem o preço, né? Por qual preço que você está fazendo aquela venda ali, e aí vai ser multiplicado ali pelo seu produto e tal, né? Pelas suas unidades ali, porque geralmente são cadastrados preços unitários. Então quando você cria ali a ordem de venda, ele vai multiplicar pelaquela quantidade que você está colocando na ordem de venda, né? E quando você gera a sua receita, aí sim ele vai explodir uma ponta lá no CO e no FI. Então, quando você está fazendo um faturamento, né, quando você conclui o seu processo de venda ali, criei a ordem de venda, criei a remessa, criei a fatura, no momento em que eu faço faturamento, o que a fatura faz? Geralmente ela já cria um documento contábil automaticamente. Né? Na hora que você gera a sua VF ali, ele já gera um documento contábil que é a sua contrapartida lá em CO. Ou seja, em FI e em CO, né? Ou seja, já é o seu contas a receber. É você abrindo ali um contas a receber contra aquele cliente, dizendo, até a data X, aquele cliente vai me pagar o valor tal. Né? Isso já é o que acontece, é um reflexo que acontece na FI, porque dali para frente o processo de SD morreu. Né? A partir do momento que eu faturei, emiti nota fiscal ali no caso do Brasil, né? Faturei, emiti nota fiscal, o processo de SD concluiu. Mas ainda existe muita coisa a ser feita lá do lado financeiro, né? A galera ainda tem que fazer ali toda uma gestão, se tem fatura vencida ou não, para aquele determinado cliente, quando que eu tenho que receber daquele cara, quanto eu tenho que receber daquele cara, fazer o processo lá de borderô, o encontro de contas lá de recebimento de quando o cliente me paga, né? O cliente depositou na conta lá, na minha conta do banco, alguém tem que ir lá em FI fazer esse match, né, para fechar aquele contas a receber ali do cliente. O Gus citou agora um pouco a questão de nota de crédito e nota de débito, né? Posso precisar fazer uma nota de crédito para aquele cliente, o que vai também automaticamente gerar um contas a receber, né? Ou uma nota de débito que vai abater da conta ali daquele cliente, né? Enfim, tudo isso são processos que acontecem em outras frentes, mas que explodem lá em FI e em CO. Por isso que o pessoal de contabilidade financeira costuma dizer que eles são a ponta do processo, que sempre explode tudo no colo deles, né? O processo lá de fechamento, aquela loucura que o pessoal fica no fechamento de mês lá, é para garantir que todos esses dados estejam devidamente ajustados, porque eles precisam prestar contas daquilo, né? A empresa tem que fechar os seus números naquele mês, naquele período contábil ali,
para conseguir abrir o próximo e seguir com a vida, né? Porque senão vai virando uma bola de neve. E lá na empresa a gente brinca que essa turma eles ficam fechando mesmo o mês inteiro, porque o trem não acaba nunca. Acaba Aí não. a hora que tá acabando já virou o mês. Começou outro. É. A CBMM otimizou muito o processo de fechamento de uns anos para cá. Eles têm hoje um processo bem mais organizado, bem mais ágil, né, do que era antigamente. Criaram várias ações lá para conseguir melhorar o processo de fechamento. E hoje eles fecham em poucos dias, assim, se eu não me engano, em 4 dias úteis, se eu não me engano. É o prazo médio com que eles fecham um mês. É bastante rápido. Esse processo de controladoria, ele é bem chato, né? Ele é dolorido. Na verdade, ele é mais de contabilidade do que de controladoria, né? A controladoria passa por isso, mas ele é mais de contabilidade mesmo. Geralmente é a galera do contábil que sofre com isso. A turma da controladoria xinga porque qualquer merda que a turma faz nas áreas, né, de produção, de operação, reflete lá e, tipo, eles têm que meio que o Resolver. resultado da empresa inteira é cobrar deles, É. né? Mas não foram eles que executaram, né? Então, tipo, os caras têm que garantir o resultado de algo que eles nem têm ação sobre, né? Exato. A turma xinga Acontece demais. bastante. Apontamento inconsistente, ordem que deixa de fechar, né, dentro de um período. Tem muitas coisas que podem acontecer nas áreas, né, manutenção e produção, então, acontece demais. Manutenção, produção e vendas, acho que é as que mais tira o sono da galera da contabilidade, porque qualquer coisa de errado que for feita lá, reflete neles e eles têm prazos a cumprir, né, é o que você acabou de falar. Eles vão ter que dar uma resposta por algo que não foram eles que fizeram. Eles vão acabar sendo cobrados, e aí eles vão cobrar as áreas, e aí fica aquele jogo de empurra, né? Sim. É a espada voando para todo lado. É importante que todo mundo que trabalha com SAP, cara, todo mundo em qualquer frente tenha ciência do que acontece em FI e CO, da importância que isso tem, do reflexo que isso tem, para que o trabalho seja cada vez mais bem feito, né? Porque senão não é ruim quando a pessoa só aprende na dor, né? Quando só aprende com a contabilidade enchendo o saco ali no final do mês, né? O legal é quando você entende o porquê das coisas, né? Você passa a fazer as coisas com mais propriedade, né? Com mais tranquilidade. Você não é um macaquinho ali, apertador de botão. Mais de forma analítica. Eu lembro que quando, mesmo depois de muito tempo eu já atuando na área de custos, e aí fazendo até o auxílio dos cadastros das classes contábeis, né, dentro do SAP, quando eu realizei a importação dos itens do Optaleste, que foi aquele óculos para fadiga, mano, é que esse sistema veio da Itália e teve um monte de telinha nova do SAP que eu nunca tinha visto na vida, que eu tive que começar a mexer por causa dos dados de importação. E aí eu lembro que eu tive que ficar semanas com a controladoria, eu tive que descer lá para a controladoria e ficar lá estudando com a Chayenne, com o Bruno, para a gente classificar corretamente a entrada dos produtos dentro do SAP, para não ocorrer isso aí do fechamento bater errado e apontar errado. É isso aí. Tudo, pra você ver, é outro exemplo, né? De um outro processo, um processo de importação. Ou seja, um processo de compra, né? Um processo de entrada de mercadoria ali, só que por ser importado tem um monte de atributos específicos ali que você tem que fazer para que caia nas contas corretas, né? Para que tenha um reflexo correto lá em CO. Mas é um outro exemplo, é outra coisa que se não for feito de forma correta, vai explodir no fechamento com certeza. Né? No fechamento você não vai conseguir bater aquilo ali, porque no fim das contas seu mês tem que zerar, né? O que entrou e o que saiu ali tem que ter, tudo tem que ir para algum lugar. E quando o balanço da empresa ele não fecha, a galera fica doida, né? Se tiver um saldo ali em algum lugar, eles vão sofrer que aí tem que achar a causa, né? O porquê, de onde vem aquele saldo e tal. Porque no fim das contas você precisa zerar. O seu balanço tem que fechar naquele mês para você começar o próximo do zero, entre aspas, né? Certo? O que mais que a gente pode falar de FI e CO? Acho que é isso, cara. Assim, né? Claro, um overview, super overview aqui. Mas eu acho que já dá uma noção aí, né? Já falando de algumas coisas aqui que talvez tenham sido novidade para alguns de vocês. Então o que a gente tem que manter em mente é isso. Tudo que você fizer, praticamente qualquer coisa que você fizer no SAP, vai gerar um reflexo lá em FI e CO.
E, e a gente precisa ter amor pelo próximo, porque a galera É lá verdade. sofre lá quando a gente não faz do jeito certo. Até pela própria integração, né, igual você falou, que o SAP tem e que é muito, é modelo mesmo, né, a integração que o SAP tem entre os módulos, Aham, é que as pessoas que trabalham com ele têm que ter a mente aberta, isso, porque tudo que você faz aqui reflete ali e no outro e no outro. exato. Então, assim, a pessoa ficar fazendo que seja algo mais simples, uma reserva lá do material, uma ordem de manutenção, o cara tem que ter o mínimo de noção Eu do fiz, impacto que né? isso traz, né? Exato. Eu fiz uma ordem regressa, mas eu imagino o quão difícil deve ser para as pessoas. Elas devem fazer muita cagada até pegar o ritmo de vir de outros programas de gestão dentro das empresas. Igual eu saí do SAP, fui para o Sapiens, depois fui para um da MM, que eu nem lembro o nome. E Jesus, eu sofri ali, mas eu sofri porque o trem era muito limitado, perto do que a gente trabalhou com o SAP. Eu acredito que fazer isso ao contrário, não deve ser muito complicado. É, de fato é, porque o SAP ele é muito bom e ele é muito amarrado pro bem e pro mal, né? Então, se você, é isso que o Gu tá falando, se você não entende o reflexo que as suas ações têm na área do outro, no módulo do outro ali, você vai criar muitos problemas e vai voltar em você, né? A ideia é que essa integração do SAP seja algo que facilite a vida das pessoas, mas para isso elas precisam entender o que está acontecendo ali, né? Não existe um ERP que seja tão conciso no que faz, né, tão coeso nas atividades ali quanto o SAP. SAP é do tamanho que é principalmente por causa disso. Não é porque ele é bonitinho, porque bonitinho ele não é, né? Hoje ele é até um pouquinho mais nessa forma, é bonitinho no SCC definitivamente ele não é. Não é porque ele é fácil de mexer, porque não é. Não é porque ele é simples, porque não é. É porque ele é bom pra cacete. Porque ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer, e é isso que a empresa mais precisa, né? As outras barreiras você vence, a mexer você aprende, com cara feia você lida. Mas com processos mal amarrados, lógicas de programação ali que não funciona, que não atende o seu business, não dá pra conviver por muito tempo, né? Ou você vai gastar muito dinheiro e muito esforço das pessoas pra fazer aquilo ali funcionar minimamente bem, né? Ô, meu viva voz tá muito ruim? Tá chiando. Tá. Mas acho que é isso, senhores. Acho que por hoje é só. Alguém quer acrescentar algo? Excelente. Por mim tá ok, mano. Sensacional, como sempre.